Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Aprender Mais. Meu nome é Rogério, tenho 25 anos de carreira em indústrias. Recentemente tenho uma consultoria especializada em processos e melhoria contínua e também certificações de empresa. O nosso objetivo aqui é passar para vocês como destravar a sua mente, né? Esse é um tema muito importante e no decorrer dos nossos podcasts e da série de podcasts que iremos lançar e compartilhar em nossas redes, todos vocês poderão acompanhar como destravar a sua mente. É claro que em algum momento da nossa vida, e na maioria das vezes, a gente se sente travado. E muitas vezes o nosso travamento está ligado aos nossos pensamentos, ao atual momento em que vivemos, à nossa carreira. E são dúvidas que fazem parte do nosso cotidiano e às vezes a gente leva para a nossa vida inteira. Então o Rogério, juntamente com a Daisy, que vocês vão ter o grande prazer de conhecer, né? A gente tem um convívio já de alguns anos, através do nosso ciclo religioso, através de um grupo de amigos. E na maioria dos nossos bate-papos, a gente sempre se questionou o atual momento em que a gente vive, quais os nossos anseios, quais as nossas dúvidas e por que a gente se encontra naquele momento. E na maioria dos nossos bate-papos, a gente enxergou a possibilidade de entender um pouco o nosso desenvolvimento. Como a gente foi criado. E em algum momento a gente se pergunta, será que eu terei sucesso profissional? Será que o meu sucesso profissional ainda é um bloqueio para mim? Por isso que o nosso tema destrave a sua mente, porque o bloqueio, na maioria das vezes, está dentro de nós mesmos. Então você vai ter a possibilidade, todos vocês vão ter a possibilidade de ter uma jornada de sucesso, porque esse é o nosso objetivo, né? Compartilhar conhecimentos e crescer também junto com todos. O tema vocês vão gostar muito e a Daisy vai poder falar um pouquinho sobre esse tema. Tá bom? Então o tema é muito importante, porque descobrir como travar a sua mente nada mais é porque você descobrir como destravar o seu potencial. Então vocês vão escutar ao decorrer do nosso podcast que o nosso potencial, como destravá-lo. O projeto nasceu, tem frutos, vocês puderam acompanhar em nossas redes sociais, que a maioria das nossas divulgações pré-podcast, Aprender Mais, foi com as sementes, onde nós incluímos uma fase de crescimento. E no decorrer do podcast, com o nosso grupo, vocês vão poder entender um pouco de como nasceu esse projeto. Eu já dei uma breve explicação. E a Daisy, eu convido a Daisy agora para nos ajudar nessa jornada, como destravar o nosso potencial. Daisy, é com você. Boa noite a todos. Eu sou a Daisy. Como o Rogério disse, nós temos uma amizade há muito tempo. E numa viagem informal, conversando sobre projetos, planos para o futuro, surgiu essa linda ideia do Pode Aprender Mais, no qual a gente vai compartilhar, né, cada um aqui, nós somos 4 especialistas, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso aprendizado. Eu especificamente, junto com a Dan, né, nós temos a Little Seeds, que é uma empresa, né, e aí dessa nossa conversa surgiu esse projeto, né, do Pode Aprender Mais, no qual nós vamos compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos. No meu caso, há 20 anos que eu leciono inglês, e eu sempre estudo, eu sou formada em letras, sou formada em pedagogia, sou pós-graduada em psicopedagogia clínica, e especialista em alfabetização bilíngue, e atualmente eu faço uma pós na faculdade de Houston, nos Estados Unidos, que é sobre o Bilingual Brain, que é como o cérebro aprende. Então, a gente tem muita coisa para compartilhar para os pais, docentes, né, para todo mundo. E aí, nessa parceria, o convite se estendeu para a Dan e para a Vivi. E aí, nós vamos compartilhar um pouquinho, né, porque desse sonho, dessa paixão por ensinar, surgiu a Little Seeds. Né? A Little Seeds ela é uma metodologia para o aprendizado de inglês para a educação infantil e fundamental 1, no qual não é só uma metodologia, mas a gente oferece também cursos, mentorias para os docentes, né, uma metodologia eficaz de resultado, com intencionalidade, totalmente diferente de aulas de inglês tradicionais. Né? E aí, passo a palavra para a Dan. Olá a todos, eu sou a Danúzia e eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu sou uma pessoa dedicada ao meu trabalho e às minhas amizades. Acredito que essas duas áreas
foram as que me trouxeram aqui hoje, para esse podcast Aprender Mais. Estou muito ansiosa em compartilhar todo o meu aprendizado e tudo que eu vou aprender com todos vocês aqui hoje. E quero aproveitar e falar um pouquinho sobre esse tema comentado tanto por Rogério como por Deise, a amizade. Porque eu creio que a amizade é fundamental para o nascimento de todo e qualquer projeto. Porque na amizade que se estabelece vários destravamentos, vamos falar assim, por assim dizer. Porque quando a gente destrava na convivência de toda e qualquer relação, especialmente com o sentimento da amizade, nós aprendemos a lealdade, o compromisso um com os outros, a sermos pessoas melhores, não é verdade? Então, isso já é o primeiro passo, o primeiro caminho para o sucesso. Então, como diz, tem uma frase que eu gosto bastante do Francis Bacon, que ele diz: a amizade duplica a alegria e divide as tristezas. Então, com essa citação, eu passo para a Vivi se apresentar. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Viviane Jordão, sou professora formada em História, Pedagogia e pós-graduada em Desenvolvimento Humano e PNL. E eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês de como a gente pode conseguir aumentar o nosso potencial e se transformar em pessoas de alta performance com a PNL junto com o aprendizado de inglês. E a Dan falou uma coisa muito interessante sobre amizade. A amizade lembra muito comunicação. E quando eu estava na sala de aula, Dan, eu lembrava muito da frase que eu dizia para eles de Voltaire: posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, né? Então, por quê? Porque a comunicação é algo fundamental na nossa vida. Sem comunicação, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a PNL ela vai ensinar como que a gente pode se comunicar melhor, como que a gente pode, então, conseguir ouvir mais o outro, se colocar no lugar do outro, e isso é muito importante para todas as áreas de nossa vida. E a gente vai fazer isso juntos aqui, né? Passando mais conhecimento, então que vocês possam nos acompanhar em todos os episódios. Muito obrigado, Viviane, por falar que é um prazer. O prazer também é de nós todos, né? Fazer parte de um projeto grandioso, né? Eu acho que quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais. Esse é o nosso objetivo. E boa parte da minha formação, eu sou formado em engenharia de processos, né? E também tenho pedagogia e sou formado em estatística pela Unicamp. Então, boa parte do que eu desenvolvi tem algumas perguntas cruciais, porque esse foi o objetivo do nosso projeto. Então, com a Deise, a gente se questionou muito, né? Como destravar o nosso potencial. E o desenvolvimento humano, que você, com perspicácia técnica, vai explicar muito bem depois, é a parte principal para a gente ter sucesso, porque as bases, elas têm que ser plantadas. E as sementes fazem parte do nosso crescimento. E na maioria das vezes, o nosso bloqueio, o nosso potencial está ligado ao desenvolvimento. E boa parte das nossas conversas, né, Deise? A gente, na maioria das vezes, hoje o mercado exige muito a gente aprender uma segunda e até uma terceira, e já estamos na quarta língua para aprender. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse com os nossos amigos de casa como que o desenvolvimento humano e o ensino bilíngue pode compartilhar, pode engrandecer e pode acrescentar, e principalmente qual o papel dos pais e os profissionais de educação nesses contextos que eu acabei de colocar para você. É um tema muito relevante, né? Assim, é muito importante isso. E o fato, assim, de ser... Quando a gente fala de pais, né? Porque eu também sou mãe e profissional, é muito importante nós termos a consciência do tipo de semente que nós estamos plantando na vida, seja das nossas crianças, dos nossos alunos, porque é totalmente relevante. Você pode plantar sementes frutíferas ou infrutíferas. E pensando e refletindo sobre do nosso pod de hoje, eu estava refletindo sobre como meu pai plantou sementes na minha vida, na questão do conhecimento. Ele sempre era até um mantra lá em casa, que ele falava assim que não importa, assim, o aprendizado ele é valioso e a gente vai levar para o resto da vida. O que a gente aprende é nosso, ninguém pode roubar isso da gente.
E ele sempre falou, vocês podem tudo o que vocês quiserem, vocês podem estudar o que vocês quiserem, aquilo que vocês têm paixão. Então, assim, eu vejo como é importante essas sementes lançadas na nossa mente, na mente das crianças, que a mente ela é um solo muito fértil. Tudo que a gente planta, né, a gente vai colher. E pensando no ensino bilíngue, embora seja algo que esteja tornando mais comum atualmente, já é algo assim que existe há muito tempo, né? É que hoje no Brasil está se falando um pouco mais sobre ensino bilíngue, projeto bilíngue, escola bilíngue, mas é algo que faz todo sentido. E nós, enquanto pais, assim, eu vejo que eu recebo muitos pais, assim, e eles falam muito, não vou colocar meu filho, eu acho um desperdício, né? Uma falta de tempo investir no inglês agora de criança. Essas são crenças que ele vai alimentando inconscientemente, lógico, porque nós, enquanto pais, não queremos, né, nada de ruim para os filhos, mas sem perceber, nós vamos lançando essas sementes infrutíferas de que inglês não é importante, de que não vou gastar dinheiro com isso, que quando você crescer você pode se desenvolver, ou se você gostar, mas nós somos o adulto da relação. Então nós temos que ter essa noção de direcionar, de lançar essa sementinha. E eles falam, né, dentre outras coisas, é muito difícil, eu sofri muito, imagina, não gosto, eu não quero que meu filho passe por isso. Automaticamente você já está passando, né? Porque ele está pensando assim, poxa, se meu pai e minha mãe acham isso difícil, né, que é o meu pai e a minha mãe, uma referência, quem sou eu? Então eu também não vou dar essa devida importância. E nós somos o adulto da relação, nós temos que preparar essa criança lá na frente, né, para ser uma pessoa bem desenvolvida, uma pessoa que tenha um senso crítico, que saiba falar, argumentar. E assim, se a gente for parar para pensar hoje, por exemplo, se a gente pegar uma ressonância magnética de uma criança monolíngue e uma criança bilíngue, as sinapses neurais são incríveis, assim, totalmente ativadas. Então, assim, tem muitos benefícios para essa criança, que ela vai colher essa sementinha, esses frutos lá na frente. Existem estudos, né, da neurociência que fala que o ensino bilíngue ele ajuda na questão de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, né, e hoje é muito comum, as pessoas falam, nossa, mas como a gente vai, né, sanar esse problema? Então, são sementes que nós vamos lançar hoje no presente para a nossa criança colher lá no futuro. Então, desbloquear o potencial é justamente isso. Pensando na questão assim, do profissional, do docente, nós recebemos alunos. Eu tenho vários alunos particulares que chegam totalmente travados. E aí eu tenho que pensar, eu tenho que parar, eu analiso, eu acolho essa criança, vejo em qual contexto, e eles repetem, eles verbalizam constantemente, eu sou burro, eu não sei, eu não entendo, o inglês é difícil, eu não nasci para falar inglês. Então, o que é isso? Foram sementes lançadas no passado que está refletindo hoje. Então, nós temos que ter esse autocuidado em pensar que sementes eu estou lançando na vida do outro. Seja como pai, na hora de acolher essa criança e de lançar, olha, é importante, como meu pai fez há muito tempo atrás, né, que é importante estudar, aprender. E nós, enquanto docentes, também. Acolher essa criança e falar, não, você é capaz. Eu, quando recebo um aluno assim, primeiro eu uso algumas técnicas, né, da neurociência para desbloquear esse trauma que a criança tem de não gostar, porque o aprender, a aquisição de língua, ela é natural do ser humano. É uma coisa nata, é uma coisa que todo mundo consegue, né? É uma coisa natural. Então, não tem o porquê, é só usar as estratégias certas, destravar esse aluno, mostrando para ele que ele é capaz, que ele consegue, que é possível. E, assim, é muito gratificante quando eles falam, nossa, olha, eu estou conseguindo. E aí, sim, eu vou estruturar a aula para ter o potencial desse aluno. Então, assim, quando a gente fala no nosso tema, né, desbloquear o potencial, automaticamente o sucesso vem. É uma linha que anda junto, né, o sucesso e o desbloqueio. Quando você desbloqueia o seu potencial, eu falo isso por experiência própria, né? O que eu tenho, assim, desde de um ano atrás, não estaria sentada aqui hoje, né, numa mesa com vocês, discutindo um tema sobre esse. Não que eu não tenha propriedade, não que eu não saiba, porque eu leio muito, eu estudo muito, eu pesquiso muito, mas talvez eu não acreditasse no meu potencial. Então, quando a gente destrava o nosso potencial,
as coisas acontecem, as coisas surgem de forma naturalmente. Aproveitando o que a Deise falou, o que é PNL, Vivi? PNL, a sigla P significa programação, N de neuro e L de linguística. Programação neurolinguística, ela surgiu lá em 1970 com o John Grinder e o Richard Bandler. Eles começaram a pesquisar como que algumas pessoas tinham sucesso na vida e outras não. E eles começaram, então, a entender como que funcionava a mente dessas pessoas. Por que que algumas pessoas, então, chegavam ao auge, enquanto outras continuavam do mesmo jeito, do início ao fim da vida, Travada. praticamente travada, né? Essa é a verdade. Então, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, a Deise falou bastante, né, sobre o que a gente planta na criança, as ideias. Imagine o seguinte, a nossa mente é como se fosse um HD virgem de um computador. Quando a gente nasce, ela vem sem nada, sem programa nenhum. Conforme vai passando os dias, os anos, a criança vai tendo todo aquele repertório de que o que o pai fala, o que a mãe fala, tudo que ele ouve, sente, porque ele sente muita coisa desde a barriga da mãe, né? Então, tudo isso vai fazendo com que programe algumas coisas na mente dessa criança. Então, tudo que ele vê, ouve, sente, vai programando tudo que o papai e a mamãe fala para ele desde pequenininho, né? Vai programando a mente da criança. Aí vocês podem falar assim, nossa, mas eu nem lembro, né? De quando eu tinha meus 2 anos, 3 anos. Não tem problema, você não lembra. Mas nós temos uma parte chamada subconsciente. O que é o subconsciente? Subconsciente é assim, a nossa mente ela tem a capacidade de armazenamento de memórias. Quem aqui já assistiu o filme Divertidamente? Já. Sim, todos. Ele vem mostrar claramente o que são essas memórias. É muito legal, né? Eles mostram de uma forma bem lúdica. Essas memórias ficam armazenadas. E o que acontece? A gente, no dia a dia, a gente tem comportamentos que nós nem percebemos. É tudo no automático. E da onde vem? Vem de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos, tudo que ficou registrado na nossa memória. E se a criança... Imagina uma criança que está lá brincando e o pai está com um copo lá ou com uma caneca e ele fala assim, pai, posso levar na cozinha essa caneca? O pai fala, não, não vai levar. Você vai derrubar? Aí ele fala, não, pai, deixa eu te ajudar, né? Aquela alegria, aquela vontade de ajudar. E ele fala de novo, não, você vai derrubar. Aí a criança vai lá e pega. E o que acontece? Ela derruba. Aí o pai fala assim, eu já não falei para você, você é burro, você não me ouve, eu falei que você não ia conseguir levar na cozinha, eu falei que você ia derrubar, porque o pai já estava cansado, estressado, veio do serviço, trabalhou muito. O que essa criança ouviu? Que ela não conseguia levar o copo, né, a caneca lá para a cozinha. Então, ela fixou aquilo na mente dela. Ela ouviu, talvez, com 2, 3 aninhos, mas ficou marcado. Então, quando ela começa a crescer e, de repente, ela entra na escola, um professor, como a Deise falou, ele pega e fala assim, nossa, eu não acabei de falar para você? Você não entendeu o que eu disse? Mais uma vez, ele quis dizer que ele não sabe, que ele não entende. E aí ele começa a travar e fica aquela criança que não consegue falar em público, que tem vergonha, que não se expõe, né, que não consegue colocar para fora aquilo que ele aprendeu de fato. Por quê? Porque ele ouviu muitas vezes, de forma até indireta, que ele não era capaz. Então, a PNL vem trabalhar isso. Ela vai reprogramar a nossa mente. O que é reprogramar? Ela vai buscar, através de técnicas da PNL, que são ferramentas maravilhosas, onde a gente consegue ressignificar o passado, porque a gente não pode esquecê-lo. Porque o passado é muito importante e o passado, ele é e nos transformou quem nós somos hoje, na verdade. Então, tudo que a gente viveu fez com que a gente se tornasse quem nós somos. Então, a gente tem que ser grato ao passado. E se algo não foi legal, a gente pode ressignificá-lo para ter uma alta performance e realmente destravar em todas as áreas de nossa vida e conseguir fazer aquilo que a gente deseja. Porque a gente pode tudo o que a gente quiser, porque tudo parte da nossa mente. Muito legal, né? Maravilhoso, né? E é muito bacana, e principalmente o pessoal que está de casa nos assistindo, como os assuntos se interagem, né? Então, a gente está falando aqui em desenvolvimento humano, né, através da PNL, que é o princípio de tudo, porque por isso nós escolhemos esse assunto muito importante para o nosso primeiro podcast. Depois vem a parte de aprendizado do ensino bilíngue. E tudo isso, se a gente bater no liquidificador, vai resultar num profissional aí de sucesso ou numa pessoa bem estruturada para suportar aí as dores do mundo, que principalmente no mundo profissional e no pessoal. E foi muito bacana quando a Viviane mencionou o passado. Nós somos feitos de passados, porque é o passado que nos transforma para o futuro. Né? É importante viver o presente,
mas o passado faz parte de nós mesmos. Agora, queridas amigas, né, Danúzia e Deise, considerando a PNL como uma técnica e uma prática importante, principalmente porque ela estimula, né, a gente a lidar com desafios emocionais, como isso é importante para vocês como educadores, né? E principalmente se a gente levar em consideração pais e vocês educadores, no que a PNL pode contribuir, né, para um desenvolvimento das crianças. Quando a gente fala em desenvolvimento de crianças, é criar um ambiente mútuo de aprendizado e crescimento profissional. Por favor. Faz muito sentido a pergunta, a questão que você está nos trazendo, porque assim, a escola é o início de tudo, né? Quando se fala em aprender. Então, historicamente falando, até o surgimento da escola se deve ao diálogo. Lá na Grécia Antiga, os gregos, através dos diálogos, até discutindo a questão que até então só se falava em termos mitologia, e com esses diálogos racionais trazendo, eles aconteciam em ambientes abertos. E muitas vezes esses ambientes abertos eram em jardins. Um ambiente agradável, onde se estava discutindo, nascendo aí, vamos dizer propriamente, a sementinha da ciência de todas as outras, que é a filosofia, né? Então, nesse jardim, faz todo sentido, tudo isso, se a gente colocar na mesma sintonia, porque é na escola, no jardim da infância, olha a referência, dá para a gente captar a referência do jardim da infância, onde as crianças começam a aprender, a conviver, a ter as novas amizades. Olha como tudo está dentro da mesma sintonia. A convivência, as novas amizades e o aprendizado. E aí, destravando o quê? Com essa convivência, com essa amizade, com tudo isso, a mente para o aprendizado. Então, faz todo sentido a PNL, essas técnicas serem oferecidas, porque muitas vezes, eu não sei se foi a Deise ou a Vivi que comentou sobre a questão de, muitas vezes, o próprio professor pode falar, mas eu já expliquei. Em outras palavras, já expliquei, porque não queria explicar, o aluno, o estudante, ele pode entender isso como, eita, eu não deveria ter perguntado. Nossa, era tão simples e eu não entendi. E aí isso faz com que essa ideia precisa ser trabalhada. A gente precisa destravar. E aí, nesse caso, por isso que eu digo que faz todo sentido, porque a PNL tem essa técnica, essa atitude, não seria atitude, mas esse propósito. Essa ferramenta. Muito obrigada, Vivi. Essa ferramenta para ajudá-los, né? E o que você falou é muito importante, Dan. Por quê? Porque a nossa mente, como eu falei, ela é poderosa. E tudo depende muito do nosso posicionamento interno, né? Quando a gente se torna adulto, vamos dizer assim, hoje, quem eu sou depende muito de como eu me vejo. Verdade. Quem eu penso que eu sou, como a Deise falou, eu talvez há um ano atrás não estaria aqui. Por quê? Porque hoje o posicionamento interno dela mudou. Quando a gente começa a falar em PNL, nós pensamos em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É conseguir controlar nossos sentimentos e, principalmente, o que a gente pensa sobre nós mesmos. Porque o que a gente pensa sobre nós vai refletir quem nós somos hoje, né? E quando a gente fala de PNL, de técnicas, de ferramentas, muitas vezes a gente pode pensar assim, se eu sou travada, então a culpa é do meu pai ou da minha mãe? Não, não é. Porque a gente não pode, como eu falei para vocês, olhar para o passado e achar que aquele passado é um peso ou colocar culpa em alguém. Não existe culpados. Porque os nossos pais, eles fazem o melhor que eles podem para a gente. Porque todo mundo, existe uma premissa na PNL que fala assim, que todas as pessoas fazem tudo o que elas fazem com intenção positiva. Aí vocês podem falar assim, nossa, com intenção positiva, Vivi? Sim, com certeza. Porque para ela está fazendo com uma intenção positiva aquilo que ela faz. Então, quando a gente começa a enxergar isso, nós começamos a perceber essa diferença no outro. Então, a gente começa a entender mais o outro. Por isso que eu falo que a comunicação, para quem aprende um pouco mais sobre PNL, ela acaba sendo estruturante. Porque você começa a enxergar que o outro não vai fazer por mal, não vai fazer mal intencionado, né? O pai, às vezes, naquele momento, ele jamais pensou
que aquela fala ia travar o seu filho no futuro para falar em público, ou para tentar uma nova carreira, ou para se expor em algum local. Então, isso não é intencional, jamais. Assim como né? o professor também não, né? Sim, por Muitas isso que é vezes tão... eu já expliquei, é uma simples frase, Sim, mas esse contexto pode ser recebido de uma forma que leva a um travamento. com certeza. Sabe por quê, Dan? Porque a gente fala da linguística. O que é a linguística? Aquilo que eu falo. Então, existem estudos que vai falar quais são as palavras, por que a gente pode falar de um jeito, pode falar de outro, né? A gente trabalha bastante isso. Por exemplo, eu gosto muito de você, mas você poderia ter feito aquilo comigo. O mas, ele cancela toda a frase anterior, sabia? A gente nem para verdade. pensar. Eu gosto de você, mas você poderia ter feito aquilo comigo. Tipo, não dá tanta importância para o gostar de você. Então, a parte linguística ela é fundamental. E a gente trabalha até isso na PNL. E a gente pode e deve, né, pensar na nossa forma de dizer ao outro. Porque eu penso assim, tem uma frase que eu levo comigo. Não é o que nós falamos, é como nós dizemos ao outro. E a gente não para pensar, mas se o outro não entende o que a gente fala, de quem que é a maior culpa? De quem ouve ou de quem fala? É a nossa. Da Não gente. sabe comunicar. Tá vendo? Por isso que a PNL é libertador. Com certeza. E por isso que nós temos o nosso workshop, nosso treinamento para professores, onde a gente vai trabalhar as técnicas bilíngues e também de PNL. Olha que coisa fantástica, né? Muito bom, né? Maravilhoso. Desbloquear a mente. Puxando o gancho, né, da Danusa, ela falou sobre o jardim. Então, Deise, quando a gente pensa em jardim, a gente pensa em sementes, né? E nada melhor do que a gente trabalhar nesse questionamento aí. No que a PNL, principalmente o educador, pode contribuir para o desenvolvimento das crianças hoje? Quais sementes você quer plantar? Hoje eu quero plantar, né, as sementes assim, que as crianças são capazes, elas são maravilhosas. Como eu disse no início, né, nessa minha pós-graduação que eu estou fazendo sobre Bilingual Brain, eu fico assim encantada com a maravilha que é o nosso cérebro, né? O quão é incrível e o quanto a gente pode. Coloque ele na mão. Né? Então, ó, Ele é poderoso. ele é poderoso. Então, nós temos assim um tesouro. Dando um corte aí no seu pensamento, eu acho que vai te ajudar bem. O cérebro pode ser o nosso maior amigo e o nosso pior inimigo. Com certeza. Então, a gente está aqui para ajudar, né? Nós, enquanto Little Seeds, né, e juntamente com o projeto que nós temos com a Vi, né, destravar o potencial das nossas crianças, demonstrando que eles são capazes e que colherão lindos frutos, lindas sementes no futuro. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta agora para o Rogério. O que você, Rogério, contribuiu para o seu desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas envolvidas no seu ciclo profissional? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Isso é pergunta de processo seletivo, hein? Olha, eu acredito que na maioria do nosso convívio, né, a gente tem um pouquinho das histórias do nosso passado, um pouquinho do presente, e às vezes a gente acaba até já trazendo o futuro para o nosso convívio do presente. Mas transformar a mente humana, e principalmente transformar a nossa mente humana, né? Porque a gente tem que ter um posicionamento muito, principalmente em ambiente de empresa, tem que ter um posicionamento interno bem sólido. E na maioria das vezes da minha carreira, eu procurei inspirar as pessoas e motivando-as para desbloquear um pouco as situações que envolvem até o passado. Aproveitando o gancho da Viviane, nos meus 25 anos, para não falar a minha idade, já são, vou ser bem sincero, são 29 anos de carreira, as pessoas têm muita história dos pais. E as pessoas sempre... na maioria da minha história também, eu sempre achei que meu pai poderia ter feito mais. Eu achei que minha mãe poderia ter feito mais. E a maioria das pessoas que eu convivi também achava que os pais influenciaram diretamente na atual situação que ela está e que ela sempre achou que ela poderia estar melhor. Olhando para tudo isso, cruzando um pouco com a minha história, eu achei muito bacana quando a Viviane falou que os pais sempre procuraram fazer o melhor, só que esse melhor é com as ferramentas que tem. Então, se a gente entender hoje o contexto do mundo que a gente vive, as ferramentas são diversas
tem a parte digital, a gente está aqui no ambiente de podcast, onde a gente pode contribuir com o nosso conhecimento e aprender com as pessoas que estão do outro lado. Então é diferente. Na nossa época era nós e o nosso pai. Muitas dessas pessoas têm um bloqueio e o potencial estava bloqueado. Quando você está num ambiente de empresa, você tem a missão, eu entendo como missão, de compartilhar conhecimento. Eu disse no nosso começo do podcast, quando você compartilha, você aprende. Então, sempre na minha trajetória profissional, eu sempre acreditei que, olhando um pouco já para a ENL, ela pode promover o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, foi muito legal quando a Viviane citou isso, a gente se conhecendo, a gente sabe até os nossos limites. Porque a vida tem alguns limites e a gente tem que saber os nossos limites emocionais, estruturais, neurais, né? Vamos já olhando para esse lado. Especialmente o nosso potencial, né? Exato, muito bem colocado. Então, eu sempre procurei compartilhar conhecimento, destravar as pessoas para que elas enxergassem o potencial dela. E eu sou uma pessoa bem comunicativa e gosto muito de compartilhar o meu passado. Eu acredito que quando você compartilha a sua história, um pouquinho você vai atingir alguém. A nossa vida é uma história, né? Ela tem início, meio, e a gente nunca acha que vai ter um fim. Então, na minha trajetória profissional, eu procurei inspirar as pessoas pelo autoconhecimento. Trazendo para o tema, eu acho que foi a questão muito importante, né, Viviane? Com certeza. E você falou bastante, nós falamos, né, sobre comunicação. Vocês já ouviram dizer sobre comunicação interna? Porque na PNL nós falamos que temos 2 tipos de comunicação, a interna e a externa. Legal, gostei do tema. Então, explica pra gente quais as diferenças entre os 2 tipos de comunicação. Comunicação interna é tudo que nós falamos e pensamos. Então, tudo que a gente fala para nós mesmos, aos meus mentorados eu falo o seguinte, comece a observar os seus pensamentos, analise aquilo que mais você pensa. Por quê? Porque, como você disse, nós às vezes temos algumas coisas que precisamos destravar ou alguma coisa que está nos limitando a progredir. Quando você começa a observar os seus pensamentos, você começa a observar quais são as suas crenças. O que são crenças, né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita de verdade, aquilo que a gente tem certeza. Então, tudo que a gente, como eu falei para vocês, tudo que a gente ouviu lá no passado virou uma crença, porque nós ouvimos de pessoas de autoridade, pessoas que são referências para nós. Então, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, eu não consigo. Quando a criança ouviu, né? Você não consegue levar, ele vai criar aquela crença de que ele não consegue. E ele vai continuar. Isso é uma comunicação interna. Sabe quando a gente tem aquele desafio, você fala assim, eu não consigo, acho que não é para mim. Ou, às vezes, até aquele sentimento de não merecimento, eu não mereço aquilo. Então, esses questionamentos internos, né, essa comunicação interna, ela é fundamental para que a gente possa destravar. Já está uma dica aí. Comece a observar os seus pensamentos. Para você, é um ponto crucial para se destravar, vamos dizer assim. Isso é libertador, né? É, com certeza. Porque aquilo que a gente foca, expande. Onde você foca a atenção, expande. Se você está focando a atenção num problema, vocês já perceberam isso? Quando a gente fica só pensando no problema, ele fica enorme. Sim. Fica imenso, né? Mexe com as emoções. Você começa a ficar mais nervoso, mais tenso, e parece que aquilo não vai aumentando e vai aumentando todo aquele sentimento. Por quê? Porque você está focando. E aproveitando o seu gancho, a gente entende que o problema é grande e depois do decorrer do tempo a gente vê que não é nenhum problema, não era nenhum problema. Sim, por isso que depende de como você olha a situação. Isso que é incrível. E a comunicação externa é exatamente aquilo que eu falo para o outro. Mas o que acontece? Esse pensamento que nós temos, olha como é tudo interligado. Esse pensamento, ele vai gerar um sentimento. Porque se a gente está pensando, vamos supor, aconteceu alguma coisa, vamos supor que você está na sua empresa, um funcionário fez alguma coisa que você não gostou. Aí você fica pensando, por que ele fez aquilo? Por que não sei o quê? Vai aumentando aquele sentimento, talvez de raiva, decepção. Aí você começa falo que vem para fora aquele sentimento, porque tudo que a gente sente, a gente pensa, a gente vai sentir e vai gerar um comportamento. E muitas vezes é inconsciente. Na verdade, você nem percebe, porque o corpo fala mais do que qualquer outra coisa. A nossa maior comunicação é a não verbal. Né? Então, como a gente se porta, como a gente fala, ou como a gente está aqui parado, ele vai dizer muito sobre nós. Mas a importância de verbalizar também faz toda a diferença para o autoconhecimento. Sim, com certeza. Não é verdade? Porque, assim, a partir do momento... E outra coisa que você falou é muito interessante. Nós temos uma técnica chamada posições perceptivas na PNL. O que são posições perceptivas? Nós temos o eu,
eu me coloco na posição eu mesmo. Aconteceu esse problema com o seu funcionário, você vai se imaginar naquela situação vendo você, o que você falou, o que você disse para ele, como que você se portou e você analisa de você para a situação. Aí tem o outro. Nessa outra parte da técnica, você vai entrar na posição do outro e vai ver tudo que o outro falou para você, o que ele poderia estar sentindo quando ele falou e por que ele falou aquilo. É muito interessante, gente. É incrível essa técnica. E a terceira posição é a posição neutra. É como se a gente estivesse na tela do cinema, vendo tudo o que está acontecendo de fora. E aí, quando a gente faz essa técnica, gente, é incrível como muda a nossa percepção sobre o outro. Ô, Vivi, dá um exemplo. Você consegue nos passar um exemplo de uma técnica, se já aplicou em algum mentorado ou aluno, não sei. Vocês não têm noção do que aconteceu. Tem um aluno, que eu sou diretora de escola também, né? São várias coisas. E esse aluno, ele brigou com o coleguinha, foi uma situação assim, e ele teve uma crise de ansiedade, porque ele é ansioso. Ele começou a chorar e fazer assim, sabe quando nem respira mais? Eu falei assim, ai meu Deus, deixa eu usar tudo que eu aprendi aqui, né? E aí eu chamei ele para minha sala, mas a gente nem precisa às vezes falar que é PNL, porque ele não vai entender uma criança, né? E tem muita gente que nem nunca ouviu falar sobre. E aí eu trouxe o menino, eu não lembro o nome dele. É por isso que nós estamos aqui, no Pode Aprender Mais. Com certeza. E aí eu falei para ele, respira. Coloquei ele sentadinho, eu falei, respira, né? Para acalmar aquela ansiedade, porque a respiração é o primeiro ponto. Outra dica, estiver muito ansioso, respira, para voltar, né, os batimentos cardíacos mais lentos. Aí eu comecei a conversar com ele, falei assim, posso fazer uma brincadeira com você? Você deixa? Para você ficar mais tranquilo. Ele falou, deixa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, coloca a mãozinha sobre sua perna, a perninha no chão, sente o chão. Eu falei, vamos fechar o olhinho? Aí eu comecei a fazer isso com ele, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que é um teatro. Você vai imaginar o que aconteceu, o que você falou pro seu coleguinha. Aí eu fui falando, porque a gente não impõe contexto, tá? A gente só vai orientando, veja o que você viu, sinta o que você sentiu, ouça o que você ouviu. E aí eu fui levando ele para dentro da cena, ele fazendo tudo aquilo pro coleguinha. Eu falei assim, agora a gente vai fazer o seguinte, agora você vai ser o coleguinha. E aí eu fui fazendo a mesma coisa. O que ele falou pro João? E quando a gente faz a técnica, a gente sempre fala o nome da pessoa. O que ele falou para a Daisy sendo a Viviane, por exemplo. O que ele falou, né, pro João e tal. Aí depois eu falei assim, agora vamos fazer de conta que você está no cinema e você está vendo tudo o que aconteceu. O que o João falou para a Daisy. Aí ele fui fazendo tudo, no final ele abriu o olhinho, eu falei, tá tudo bem? Ele parou, ficou tranquilo, não chorou mais. Eu falei assim, o que você conseguiu perceber? Porque por isso que chama posições perceptivas. Eu falei, o que você conseguiu perceber? Ele falou assim, eu acho que eu falei muita coisa para ele que magoou ele, né? Ai, que lindo, né? Aí ele se acalmou e foi para a sala de aula. Ficou até 12h35. Olha que coisa maravilhosa, Maravilhosa. gente. É incrível o poder da mente, né? Totalmente. Esse é o melhor exemplo, que eu acho fantástico. E sem precisar saber, que é uma técnica de PNL. Eu falo que PNL é a nossa ferramenta. Por isso que é tão importante, né? Para destravar o potencial. Falando nisso, vamos então dar algumas dicas para eles? Então vamos lá. Nós temos algumas dicas para quem, né, precisa destravar o seu potencial. Primeira coisa é meditação. A meditação, ela vai tirar todos os pensamentos, tudo aquilo aqueles pensamentos automáticos que faz a gente acordar ansioso, já pensando o que tem que fazer, às vezes não consegue dormir por causa dos pensamentos. E aí, primeira coisa que eu falo, eu tenho um e-book que fala sobre manhãs poderosas, como que você pode ter uma manhã muito mais produtiva, né, melhorar o seu dia. É maravilhoso. Então. E lá eu dou muitas dicas. Perfeito. A primeira é o quê, Daisy? É o gerenciamento de tempo. Também, mas a meditação. Meditação é o primeiro. Limpar a mente de tudo. Porque a hora que você acorda, você já começa a pensar, mas o que eu tenho que fazer? Você já levanta correndo. Aí sabe aquela pessoa que levanta, já bate a porta? A porta, o pé, e já começa o dia daquele jeito. Minha esposa é assim. Imagina, né? Já sai xingando, porque acorda já bateu no 220. Aí o dia fica daquele jeito. Sai atrasado. Então, bem isso. Aí quando você já começa relaxando, eu faço isso todo dia antes de me levantar da cama. Eu ponho uma meditação, eu ouço, fico escutando, né, afirmações poderosas, daí eu paro. Aí você pode falar assim, mas como que eu paro meu pensamento? Vocês têm ideia de como brecar o pensamento?
silenciando a mente? Tipo, Como? eu faço essa técnica de manhã. Eu coloco, assim, pra mim, o que resolve, eu coloco uma música de fundo, uma música instrumental, e eu vou contando a minha respiração. Eu conto até 5, aí eu seguro 5, solto 5 e vou. Aí quando vem algum pensamento, eu deixo levar e volto, porque daí eu fico centrada na respiração, né? E não nos pensamentos em si. Mas tem outra técnica. Ah, é? Qual que é? Então compartilha aí. Porque às vezes a gente não consegue, né, frear nosso pensamento. Colocar a língua no céu da boca. Ah, é? Aí você Olha, que que legal. fantástico. É incrível, né? Não me pergunte por quê. Coloca a língua no céu da boca e fica com ela. Você não consegue ficar pensando o tempo todo. É incrível. Que legal. Mas por quê? Porque a gente fica concentrada É. em manter a língua no céu da boca. Com certeza. Muito bom. Vou passar a fazer isso a partir de amanhã. 5 minutos antes de levantar da cama já é uma técnica fantástica para o seu dia, tá? Perfeito. Outra que a gente precisa fazer, que é assim, vamos dizer assim, que é o ponto crucial, é a visualização. A visualização, ela vai te dar o norte do seu dia. Se você quer um dia muito melhor, você já visualiza de manhã. Se você tem aquela reunião que você quer fechar aquele negócio maravilhoso, você sabe que você tem um contrato para assinar, né? Que a gente tem alguma coisa ali ou uma palestra, ou um workshop, ou um treinamento. Feche os olhos, visualize você, como que você vai estar, a sua postura, a sua posição, como que você vai falar. Isso tudo, gente, é incrível, como dá um resultado fantástico na nossa vida. A visualização é, assim, inacreditável. Tem que praticar. A gente se sente dentro, né? Como se a gente saísse da nossa realidade e entrasse naquela realidade que a gente está almejando. E quanto mais a gente pratica, mais fácil fica visualizar. Deise, dá a sua dica aí, então. De Essas dicas aí de destravamento do que eu aprendi com a gerenciamento, né, que Vivi você falou. no e-book dela, duas que eu gosto bastante, é o gerenciamento de tempo, porque hoje em dia a gente, nessa correria, a gente quer abraçar tudo, fazer tudo, mas a gente tem que gerenciar o nosso tempo e delimitar aquilo que é urgente e aquilo que é importante, que dá para fazer depois. Isso faz toda a diferença, porque a gente vai focar a nossa atenção naquilo que realmente é importante. E o autodiálogo interno, que isso é fundamental, você pensar sobre o que você está pensando, né? São duas coisas que eu gosto muito, que eu pratico bastante. Eu uso muito o aprendizado contínuo, que também é uma técnica, não é isso, Com Vivi? certeza. Eu creio que uma rotina de aprendizado, estudar todo dia um pouquinho, leitura todo dia um pouquinho, não precisa ficar 3 horas lendo, mas se você faz todo dia um pouco daquilo que te faz bem, daquilo que te dá o aprendizado contínuo, você destrava a sua mente para o que é vital. E você acredita que ela faz parte de uma das rotinas da rotina matinal de sucesso? Olha aí, tá vendo? Né? A leitura diária. E junto com isso, eu acho que assim também conectar as boas emoções aos estudos, a esses estudos, né? Porque assim, se a gente associa coisas boas no momento em que nós estamos nesse dia a dia com essa rotina de estudo, a gente pode aumentar ainda mais a capacidade do nosso conhecimento, do nosso aprendizado. É a intenção positiva. Eu creio muito nisso. E aí eu acho que isso é uma das formas fundamentais para a gente, entre tantas, como a Vivi já falou bastante, da gente destravar nossa mente para o nosso sucesso. Com certeza. Gostei da palavra, sucesso. Então, pessoal de casa, assim foi o nosso primeiro podcast. Espero que todos tenham gostado. Vocês, no decorrer dos nossos futuros podcasts, vocês vão entender um pouco mais sobre esses 3 assuntos. Nós preparamos uma série de podcasts bem extrovertidos, né? A gente vai incluir música, a gente vai incluir convidados. Então, a gente vai poder interagir e vocês vão crescer junto com a gente e, ao mesmo tempo, nós vamos aprender muito mais do que a gente quer compartilhar com vocês. Pode aprender mais, sempre. Porque o nosso podcast Pode Aprender Mais. E nós já preparamos o segundo podcast, que é o Domine Sua Jornada. E no decorrer dos nossos stories e do nosso Instagram, nossas publicações, a gente vai ter os cortes. Nós vamos pegar palavras-chave do que nós falamos aqui e nós vamos montar os insights, então a gente vai poder compartilhar e criar um ambiente mútuo
entre nós aqui no estúdio e vocês aí nas redes sociais. Desde já agradeço a presença de todos. Nós agora temos que fazer a nossa sementinha, né? E exatamente. E agora venha conosco plantar essa semente. E também poder ver no nosso canal, né, Rogério? É, No nosso se canal, inscrever, né? se inscrever no nosso canal, que lá a gente vai compartilhar bastante coisa. Nós vamos poder compartilhar com todos, nós vamos compartilhar o nosso link no Spotify, o nosso canal no YouTube e as demais redes sociais, inclusive o LinkedIn, que é a rede profissional. Tá bom? Então, mais uma vez, me despeço por aqui, agradeço a todos e vem conosco plantar essa semente. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Prazer foi meu. E aí a gente vai agora, né? Vamos jogar Colocar ali, é isso. as nossas sementinhas do sucesso. E essa vai ser, a gente vai colocar aquela música lá. Aê! Encerramos. Parabéns, gente. Tá vendo?